Boa noite, Rubiane, tudo bem? Eu vou tirar sua dúvida então aí em relação à colocação pronominal diante das locuções verbais. Eu estou partindo do pressuposto que você já fez o estudo das palavras atrativas e você já tem em mente o que é próclise, o que é mesóclise e o que é ênclise. Só que agora você vai fazer esse estudo sobre uma outra ótica, ou seja, diante das locuções verbais. Quais locuções verbais? Então, a gente sabe que uma locução verbal ela é formada de um verbo auxiliar mais um verbo principal, que vai estar ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. E aí a gente costuma dizer que nós temos aí um padrãozinho ou um padrão de locuções. As locuções formadas por particípio e as locuções formadas por infinitivo e gerúndio. Tudo bem? Vamos começar com as formadas de particípio? Vem comigo, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Então, tá aí na tela para gente a primeira sequência. Então, nós temos aí locução verbal formada com o particípio. Só que aqui nós temos uma particularidade. Qual particularidade? Se você observar aí, nós não temos palavra atrativa. Não tem ali um não, não tem um já, não tem ali um pronome interrogativo, ou seja, aquelas palavras atrativas que você estudou. Mas o eles, que está ali, ele é sim um elemento que pode atrair o pronome ou não. A gente diz que ele é uma palavra de caráter optativo, que é quando o seu sujeito está explícito, ele está apresentado e representado por um pronome pessoal, do caso reto. É um dos casos que a gente constitui aí o fato de ser optativo. Então, no primeiro exemplo lá, se a gente for analisar, vamos prestar atenção aqui. A gente tem uma locução verbal aqui? Sim, nós temos uma locução verbal, ó. Havia convidado. Aqui é a nossa locução verbal. Como é formada essa locução verbal, Rubiane? Essa locução verbal ela tem uma característica, é o verbo ter ou haver mais particípio de um verbo. É chamado de tempo verbal composto. Nós temos outras constituições, por exemplo, ser e estar mais particípio, que é a constituição de voz passiva. Então tome cuidado com essas locuções que tem aí, ó, como verbo principal no particípio. Por quê? Porque quando você tem o verbo principal no particípio, o que é que pode acontecer? O que você tem que saber? Você tem que saber que é proibido, tá? É proibido você utilizar o quê? Pronome após particípio. Então, uma coisa a gente já consegue entender aqui. Este pronomezinho que a gente está vendo aqui, ó, ele jamais será colocado lá ao final, ou seja, depois do último verbo, em ênclise ao último verbo. Por quê? Porque o último verbo está no particípio. Lembrando aí que o particípio vai ter essa terminação aqui, ó, ado para a primeira conjugação e ido para a segunda e terceira. Então, como esse pronome aqui é optativo, observe que o pronome foi atraído para antes dos dois verbos. Então, a gente costuma dizer aqui que este pronome está em próclise aos dois verbos, ou ele está em próclise ao primeiro verbo, ao verbo auxiliar. Como esse eles não é de caráter rígido, ou seja, ele pode também permitir que o pronome saia diante do verbo, então veja, na segunda proposição, o meu pronome veio após o primeiro verbo, ele veio após o verbo auxiliar. E tem, observe, ó, se você entender aqui, ó, nós vamos observar que aqui tem um hífen, né? Dizendo para a gente que este pronome está enclítico ou em ênclise ao verbo auxiliar. Então, isso aqui é uma noção perfeita para nós. E aí nós temos uma terceira proposição. A gente consegue observar aqui, ó, a presença, né, da locução verbal, só que agora o pronome está solto no meio dos dois. E isso aqui, Rubiane, eu vou colocar aqui um asterisco, tá? Para que a gente possa entender que isso não é uma posição natural do pronome. Muitos gramáticos dizem que isso é mais coloquial do que forma culta para nós aqui no Brasil. Então, se isso para alguns ou para muitos é considerado como uma forma coloquial, deve ser evitado. Então, naquela proposição de analisar uma forma correta ou errada da utilização do pronome, aqui ela poderia ser errada ou não. Então, é aquilo que eu falo.
Estou te mostrando as possibilidades. A primeira, antes dos dois verbos, perfeito. A segunda, após o primeiro verbo. Ah, professor, mas o terceiro exemplo ali também está após o primeiro. Não, eu sei que não está após o primeiro porque não tem o hífen entre ele e o primeiro. Ah, então ele está em próclise ao segundo. Perfeito, eu posso ter esse entendimento. Ele veio em próclise ao segundo verbo e isso faz com que esse pronome fique solto no meio dos dois verbos. Mas o que não pode, Rubiane, o que não pode seria pegar esse me aqui e jogar para cá, ó. Jogá-lo aqui, ó, após o segundo verbo. Essa proposição aqui para nós não é boa, tá bom? Ela não é boa. Se ela não é boa, então o que a gente sabe? Não podemos usar pronome oblíquo após particípio. Você deve ter estudado também nos casos de mesóclise e não se usa pronome após futuro do presente e futuro do pretérito. Então, se o teu verbo está no futuro do presente ou está no futuro do pretérito, você também sabe que não deve utilizar pronome após, é por isso que você vai lançar mão, se não tiver palavra atrativa, da mesóclise, tudo bem? Agora vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais esse estudo. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aí, vamos lá. Agora, Rubiane, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, novamente, aqui, ó, locução verbal com o particípio, só que agora, qual a grande diferença? Nós temos aqui, ó, a presença de uma palavra atrativa. Eu tenho aqui um advérbio de negação. Então, observe que o pronome foi corretamente atraído antes do verbo, por quê? Porque existe aqui a palavra atrativa, o advérbio de negação. Então, aqui a próclise está ok, está correta, mas ela não é única, não é, a única possibilidade diante da locução verbal. Por isso, há essa problemática diante das locuções. Se fosse um verbo só, uma vez tendo ali a palavra atrativa, acabou. Eu não posso mais mover esse pronome para lugar nenhum. Só que aqui, novamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um asterisco aqui para que a gente possa observar o quê? Que mesmo tendo a palavra atrativa, e porque eu tenho essa palavra atrativa, é possível deixar o pronome no meio dos dois verbos, nem em ênclise ao primeiro, ok? E também, nesse caso, nem em ênclise ao segundo. Por que a gente não pode colocar ênclise ao segundo? Porque olha a terminação ado aqui, ó. Olha o outro aqui com terminação ado também. Então, nós estamos diante aqui do quê? Do particípio, e é proibido usar pronome depois de particípio. Então, na prática, Rubiane, se você tem uma locução verbal formada por particípio, então, e tendo palavra atrativa, então você só tem duas possibilidades. Vamos dizer assim, a mais correta, que é o pronome antes de todo mundo, que seria a mais óbvia. Eu não vou nem dizer a mais correta, vamos colocar a mais óbvia, que seria o pronome antes de todo mundo, por força da palavra atrativa, mas também porque nós temos aí uma locução verbal, mesmo tendo a palavra atrativa, eu posso, nesse caso, deixar o pronome solto entre os dois verbos. Mas lembrando que isso poderia ser indício de coloquialismo, tá? De fala. Então, cuidado com essas proposições. Beleza? Tranquilo? O que eu quero chamar a atenção também, Rubiane, é isso aqui, ó. Se você, por acaso, tivesse uma estrutura onde, vamos lá, vamos pegar aquele exemplo que a gente estava anteriormente lá, vou dizer assim, ó, eles haveriam, ó, haveriam convidado para a festa. Ok? Para a festa. Então, eles haveriam convidado para a festa. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eles haveriam convidado para a festa. Mas, veja, está faltando algo aqui, você concorda comigo? O que é que está faltando aqui para a gente? Está faltando o me. Ah, professor, então aqui eu vou poder escrever assim, ó. Eles me haveriam convidado. Eles me haveriam convidado. Perfeito. Isso é uma locução verbal. O eles, ele tem força de atração, porque ele é optativo.
Então, eles me haveriam convidado para a festa. Só que a gente já viu que por ele não ser uma palavra com força de atração, ele é optativo, né? Então, este pronomezinho me poderia, segundo o raciocínio que nós vimos, por não ser uma palavra atrativa, vir em ênclise ao primeiro verbo, vir solto no meio dos dois, mas com aquela observação, mas não poderia vir ao final do particípio. Só que neste caso, Rubiane, ele também não pode vir em ênclise ao primeiro. Por quê? Porque veja, ó, eu haveria, tu haverias, ele haveria. O que é isso? Isso aí, Rubiane, está dizendo para gente que o nosso verbo, ó, eu haverei, tu haverás, ele haverá, eu haveria, tu haverias, ele haveria. Isso aí está no futuro do presente, ó, eu haverei, tu haverás, ele haverá. Ou eu haveria, tu haverias, ele haveria. Isso está no futuro do pretérito. E o que a gente aprendeu, o que você estudou? E é proibido utilizar pronome após futuro do presente e futuro do pretérito. E agora você também aprendeu que é proibido usar pronome após particípio. Então, neste caso, além dessa forma, eu poderia ter uma outra forma aqui também, que seria assim, ó. Eles a ver me. Deixa eu escrever aqui outra cor para a gente deixar destacado também a presença do pronome, né? Haver me iam. Aí vem o resto, ó, convidado. E aí vem o resto aqui, ó, para a festa. Observe que se eu tirar o me aqui, esse vai ficar haver mais iam, o haveriam lá de cima, tá vendo? Então, aqui, Rubiane, agora a gente pode dizer o quê? Eu posso dizer que nós temos aí a presença do quê? A presença da mesóclise, né? Ou seja, esse camarada aí é o mesoclês pra gente. Nós estamos aí com uma mesóclise. Então, o que você consegue entender daqui? Que se eu tenho uma locução verbal formada por particípio, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Eu não posso colocar pronome após particípio. E se o meu verbo auxiliar estiver no futuro do pretérito, eu também não posso colocar pronome após futuro do pretérito. É nesse momento que você vai usar uma mesóclise para o primeiro verbo. Tudo bem? Mas observe, neste exemplo que eu estou passando para você, não há palavra atrativa. Se houvesse palavra atrativa, qual seria a posição para esse camarada aí, ó? Então, se houvesse palavra atrativa, vamos lá, vamos tentar entender. Então, ficaria assim, não, e aí aqui é aquela presença lá, não me. E aí o normal, ó, haveriam convidado. Aí o resto, né, para a festa, ou não. E aí, veja, por ter a palavra atrativa, a gente já sabe que não poderia de jeito nenhum vir em ênclise ao primeiro, porque tem a palavra atrativa. Mas eu poderia dizer assim, ó, não haveriam, peraí, deixa eu colocar aqui ainda em azul, não haveriam me, e aí, o final ali, convidado. Ah, professor, mas tá vendo? Tá com pronome após o haveriam, que é futuro do presente, futuro do pretérito. Não, 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 não. Observe que este pronome aqui, ó, ele está solto entre os dois verbos. Então significa que ele não está em ênclise ao primeiro. Ele não está em ênclise após futuro do presente e futuro do pretérito. Então, essa forma, ela é aceita, mas ela é aceita com aquela condição que nós falamos lá, tá? Ela poderia ser para a gente aqui um indicativo de coloquialismo. Você entende, Rubiane? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair aí em pegadinha com relação aí à colocação pronominal, beleza? Vem comigo aqui, vamos falar um pouquinho lá, vem lá. Ufa, mais uma, né, Rubiane? Veja, eu vou cortar aqui para não ficar tão longo, tá? Por quê? Porque eu ainda vou falar das locuções verbais formadas por infinitivo e por gerúndio.
Diz para mim aí nos comentários da nossa mentoria aí, se você entendeu essa proposição do uso da colocação pronominal diante de uma locução verbal com o particípio. Mas vamos fazer aquela revisão rápida aqui, ó. Se eu conseguir identificar que eu estou diante de uma locução verbal de particípio e não tem palavra atrativa, o meu pronome, né, poderá vir antes dos dois, caso seja optativo, tá? Senão ele também não pode. Iniciando a frase, por exemplo, não poderia. Então, assim, sem a presença daquele eles ou sem a presença de uma palavra atrativa, o pronome viria em ênclise ao primeiro, solto no meio dos dois, com aquele asterisco, observação, mas não poderia vir em ênclise ao segundo. Por quê? Porque eu não posso usar pronome depois de particípio, beleza? Tendo palavra atrativa, ou vem antes de todo mundo, que é o óbvio, né? Ficar antes de todo mundo e acabou ali, ou a gente sabe também que ele poderia ficar solto no meio dos dois com aquela observação do asterisco. Eu chamei a atenção para mais um detalhe. Qual foi? Cuidado se o teu verbo auxiliar estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito. Por quê? Depois de futuro do presente e futuro do pretérito, não pode vir um pronome em ênclise e eu também não poderia colocar esse pronome após o particípio. Então só teriam duas posições possíveis, com a palavra atrativa vindo antes de todo mundo ou solto no meio dos dois, com aquela observação do asterisco. Tudo bem? Espero ter podido ajudar, né? Descomplicar mais do que complicar, mas se por acaso ficou alguma dúvida aí, coloca aí nos comentários da mentoria e eu tento fazer novamente uma outra explicação com outros exemplos. Ou coloca a sua dúvida com o exemplo que você está tentando entender para o uso dessa colocação pronominal. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo estudo aí, agora em relação à locução formada por infinitivo e a locução formada por gerúndio. Forte abraço, até daqui a pouco.